Paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje, na lição 4, o lugar santo, ou seja, é uma continuidade temática da lição anterior e dentro do lugar santo, na temática de hoje, o título da nossa lição, o lugar santo, símbolo da presença e intercessão. É interessante pensar nessa forma do lugar santo. A segunda parte, que compunha então o tabernáculo do deserto, temos os aspectos teológicos dentro da própria tipologia. Temos então, nesse lugar santo, o castiçal de ouro, simboliza a luz e a presença divina. Então, o castiçal era acendido e a luz ficava ali iluminando aquele ambiente fechado pelas cortinas. Então, temos um castiçal de ouro posicionado à direita do lugar santo e essa peça simplesmente vai representar algo fenomenal. É interessante que quando Lutero traduziu a Bíblia, primeiro traduziu o Novo Testamento e depois o Antigo pelo Novo. E as palavras que ele usou no Novo, ele vai repetir no Antigo. Se as nossas traduções hoje fossem feitas dessa maneira, poderíamos ver com mais frequência essa tipologia, essa alusão, esse eco dentro das palavras que são usadas. Então, um trabalho da tradução moderna poderia seguir, então, o que Lutero fez na Reforma. Então, esse tabernáculo, com esse castiçal, essa menorá, representava a própria luz da igreja. É possível ver, então, castiçais no Novo Testamento, mas são 7 separados. No Antigo era um com 7 braços, e no Novo são 7 separados, que representam as 7 igrejas do livro do Apocalipse, que representam 7 estágios da igreja no mundo, porque toda igreja tem um pouco das 7 igrejas do Apocalipse, dentro dessa perspectiva, então, tipológica ou simbólica das 7 igrejas. Então, percebemos nesse tabernáculo e nesse castiçal de ouro, a sua estrutura, uma cana central, uma figura central, um eixo central, que representa Cristo, e os 3 de cada lado, que vai representar, então, tanto os dias da semana, como as 7 igrejas do Apocalipse. Então, identifica-se dessa maneira, demonstrando que a igreja é a luz do mundo. Então, a harmonia da vida espiritual, que tem Cristo como centro. Os braços desse castiçal representam, então, os cristãos redimidos, que devem ser luz. Então, 6 braços, a imperfeição, o número 6, fala da imperfeição do homem, o 7 fala da perfeição. Então, esse castiçal, cada castiçal, ela tinha também uma simbologia ao longo da sua construção. Tínhamos copos, que descrevem, então, a fonte da humanidade, a fonte da vida. Em forma de amêndoas, tinham maçãs ou botões de romãs, associado, então, a uma plenitude. Tínhamos flores, que fala sobre algo da beleza visível da santidade, que fala da beleza da humanidade. Permita-me, então, fazer uma pergunta. Ser humano é ruim? Não. A humanidade decaiu em pecado, mas a humanidade é boa. Deus fez, tudo que Deus faz é bom. Então essas lâmpadas falam da luz, falam do testemunho. O que é fé? Segundo autores hebreus, pela fé os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, é preciso então brilhar por meio das minhas atitudes e ações. É claro que a minha atitude, a minha ação, as minhas obras não me salvam. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, isso não é de vós, é dom de Deus, para ninguém se glorie, somos feitura sua. E no 10, preparado para boas obras. Isto é, depois que estou salvo pela graça, eu preciso produzir ou frutificar alguma coisa. Então vai representar as flores, porque as flores depois vão trazer os frutos. Então essas lâmpadas falam então da luz, a luz do Espírito Santo, a presença de Cristo. O cristão então como luz desse mundo, que revela por meio de um testemunho a grandeza de uma mudança de vida, porque o ambiente é escuro, porque é um ambiente fechado. Então, pensando, temos lá então os apagadores, os instrumentos para apagar ou acender. Você pode perceber dentro de algumas culturas que ninguém assopra uma vela. Só se assopra a vela em aniversário. Se você for em algum tipo de religião ou igreja, a vela é apagada por meio de instrumentos, espevitadeiras, ou seja, algo que vai lá e apaga a luz. Então, demonstra o respeito pelaquela simbologia. Então, no Antigo Testamento, a luz não era soprada, apagada. Então, tinha um instrumento de correção. Então, esse instrumento fala da remoção, da correção espiritual, da
do eixo, da mudança de rota na vida espiritual, quando Deus, então, nos dirige, nos conserta na nossa vida por meio do confronto da palavra, para que possamos ter uma vida e não ser condenados com o mundo. Lembra que Paulo vai falar assim na ceia? O julgamento começa pela igreja, e se a igreja se auto-julga, quando o homem julga a si mesmo, não é condenado com o mundo. Fala da mesa. A mesa fala de comunhão. Quantas pessoas não tomam mais café à mesa com a sua família, não almoçam mais à mesa com a sua família, não jantam mais à mesa com a sua família, estão no celular, estão em tudo que é lugar, mas não estão reunidos conversando. Perderam essa cultura de comunhão em casa. Então a mesa fala da comunhão, porque a mesa tem os pães. Pão é a coisa mais simples na humanidade. A coisa mais comum. Toda a sociedade, por mais primitiva, entre aspas, que exista, tem um elemento semelhante ao pão. Se você for na tribo indígena, no Nordeste ou em alguma parte do Brasil, não tem pão, mas tem biju. Então Jesus é o biju da vida, porque aquilo representa algo como um pão, como uma tapioca. Então começa a perceber que existe esse elemento. Jesus tirou do cordeiro, que passou a ser um símbolo nacional, tendo consumado a obra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como Cordeiro Pascual, e colocou como um pão, a coisa mais simples, a coisa mais comum da família na comunhão. Então fala da comunhão, Deus nos convidando à comunhão. Ah, mas você vai dizer, professor, pastor, esses pães eram destinados aos sacerdotes, era um pão que o público não tinha acesso, mas Davi teve acesso e não foi julgado por isso. Quando fugia, só tinha esse pão e comeu desse pão, demonstrando uma comunhão com Deus. Então a mesa é um convite à comunhão, o pão é um convite a estar presente de Deus e ter comunhão com Deus. Então podemos ver esses aspectos teológicos, esse altar de incenso. Fala do ministério da intercessão. Quando Jesus vai ascender os céus, nas suas últimas instruções ali, a partir do capítulo 14 de João, eu darei outro consolador que ficará convosco e habitará em vós. O mundo não conhece, mas vocês vão conhecer. Parafraseando o que Jesus disse de uma forma mais simples do texto. Então a gente tem que perceber que no céu, Cristo intercede pela igreja. Na terra, o Espírito Santo intercede pela igreja. Então, o que nos falta? Temos a intercessão do Espírito na terra. Em nós, dentro de nós e por nós. E no céu, Cristo intercedendo por nós. Então, o altar do incenso fala da oração dos santos. Fala da intercessão contínua de Cristo. O altar, ele tinha uma coroa, como também o outro altar tinha pontas, que fala, então, da santidade e realeza. Esses chifres eram ungidos. Tinha ali a expiação, que fala do poder da oração e da intercessão. As argolas, porque nenhum objeto era carregado sem ser por pessoas. Quando Davi tenta carregar a arca em carro de boi, Uzá morre, porque fez a coisa certa com um princípio errado. Deus é Deus de princípios bíblicos, então os princípios não podem ser modificados. Você não pode usar um princípio bíblico com o método do diabo. Você não pode usar um princípio bíblico com métodos humanos. Você tem que usar princípios bíblicos e métodos humanos, por isso as argolas. Então, um grupo de levitas levava os utensílios da arca, os utensílios do tabernáculo. Então, eles eram transportados e esse incenso, então, feito de material que só podia ser usado para o sacerdócio, demonstra a perfeição e a beleza da oração e da intercessão e da aceitação divina da nossa oração e da nossa intercessão. Então, eu espero você na próxima aula. Não se esqueça de adquirir o material. Temos, então, um livro de apoio que tem conteúdo a mais. Temos o QR Code em cada lição. Adquira seu material, estude, se prepare, porque eu tenho certeza que serão aulas fenomenais e de grande crescimento espiritual. Deus te abençoe. Até a próxima.